estava em pé lá no canto. Eu disse, o que você quer? Ainda posso ouvir a voz. Está aqui! Lorraine, o que você viu? Já podemos dizer que nos últimos anos o gênero do suspense ou do terror vem ganhando filmes excelentes que possuem temas bem distintos e são de várias partes do mundo. E tendo em vista a escassez e a falta de variedade das décadas passadas vizinhas, incontestavelmente o estilo vive um de seus melhores momentos em muito tempo. Além de um ou outro destaque que se sobressaía, o que se via basicamente nos anos 2000 eram remakes de alguns títulos asiáticos, como Grito, o Chamado, né? Ou coisas genéricas que pegavam carona no sucesso de jogos mortais e afins. Nos anos 90 a gente foi meio que salvo pelos slashers adolescentes do Kevin Williamson, como o Pânico, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, isso sem falar no jovem clássico Bruxa de Blair, mas que só foi aparecer no final dos anos 90, né? Especificamente em 1999. Mas citando de novo Jogos Mortais, que foi o maior sucesso do terror americano na década passada, o homem por trás disso tudo é o nosso querido James Wan, que acabou se tornando atualmente um dos nomes mais populares do estilo, sempre trazendo produções de muita qualidade e sucesso dentro do mainstream, um sujeito que sabe como criar atmosferas sombrias e assustadoras, conceber personagens icônicos e estabelecer esse universo gótico, né? Ele mesmo confessa que seus filmes são repletos de influências cinematográficas mais antigas. Aliás, como falar então de filmes assustadores e não recordar de clássicos como O Bebê de Rosemary, O Exorcista, O Iluminado? Todas essas produções são referências até hoje, mesmo porque quando a gente revisita, né, quando a gente vai rever elas, todas elas são capazes assim de gelar a espinha de qualquer um. Daí a gente também pode citar Suspiria, do Dario Argento, né? Alien, O Oitavo Passageiro, maravilhoso até hoje, O Enigma do Outro Mundo, dos meus filmes favoritos e que foi referência pra trocentas coisas por aí. Enfim, são tantas pérolas lançadas que não dá nem pra julgar o pessoal que sente saudade dos velhos tempos. Só que dessa vez aqui no canal, a gente vai comentar sobre produções mais recentes do suspense ou do terror. Filmes que marcaram a tal ponto que quando saíram foram comentados o ano inteiro. E curiosamente isso tem ocorrido com frequência. Sempre tem surgido anualmente um filme que o pessoal só fala dele. E é claro que além do já citado aqui James Wan, vários outros cineastas apareceram nesse meio tempo e despertaram a atenção dos fãs de horror, né, de modo geral. E justamente por fazerem trabalhos assim interessantíssimos e bem genuínos, né? E esses profissionais merecem ser comentados, lembrados ou descobertos aqui, né? Pra galera que ainda não conhece ou só tinha como referência a própria obra dele. E agora com o lançamento de Um Lugar Silencioso, que parece ser o filme de suspense de 2018, né? O pessoal tá elogiando pra caramba. A gente vai listar aqui algumas obras contemporâneas que marcaram o estilo e foram aclamadas pela crítica e mais ainda pelo público. Lembrando que não é uma lista numerada por ordem de preferência, mas a gente vai seguir basicamente o ano assim de lançamento. No caso, que se destacou assim nos últimos 10 anos, né? Um apanhado mais ou menos daí. É claro que a gente tá falando do que chega pro grande público, né? E tá disponível nos principais cinemas ou streams, né? Tipo Netflix e tudo mais. Até porque o cinema europeu e oriental nunca deixaram de produzir títulos seminais do estilo. Então, vamos lá conferir essa tal lista. O subgênero chamado Found Footage, aqueles filmes que o pessoal acha fita, né, registro e tudo mais que supostamente é real, já havia sido disseminado em Hollywood justamente com Bruxa de Blair e várias outras produções que apostaram nessa linguagem. Ainda que nenhum surtisse tanto efeito quanto o próprio filme da dupla lá, Eduardo Sanches e Daniel Myrick. Porém, o filme espanhol Hack, que foi distribuído pelo mundo aos poucos, devido às poucas cópias disponíveis, né, pegou todo mundo de surpresa. Há muito tempo não se via algo tão assustador quanto essa produção.
produção. O Jaume Balagueró e o então promissor Paco Plaza mostraram uma nova perspectiva do estilo Handicam e conseguiram causar uma afeição impressionante no melhor sentido da palavra. Eles pegaram ali uma equipe de filmagem, né, que foi fazer uma reportagem do dia a dia do bombeiro, né, o que eles fazem durante a madrugada, e ao adentrar no prédio, foram surpreendidos por uma espécie de vírus, né, onde as pessoas meio que agiam feito zumbis. Eles tiveram que isolar o prédio, sabe? Ficou algo bem Biohazard mesmo, né, assim, muito estranho. E eu confesso que REC foi o último filme que realmente me deu medo. E aliás ganhou um remake chamado Quarentena, né, que é até honesto também. Do começo ao fim, Deixa Ela Entrar, esse incrível longa sueco que ganhou o mundo, parece querer se distanciar das amarras do gênero. Sim, é um filme de vampiro, com vários elementos clássicos das histórias dos chupadores de sangue, mas ao mesmo tempo também é um filme de amor. Ele fala a respeito de uma vampira de 12 anos de idade que passa a eternidade recrutando novos companheiros, ou servos, né, pra lhes servir. Só que com o tempo, esses parceiros, obviamente, acabam envelhecendo e logo eles precisam ser substituídos. E pensando assim, que tragédia no amor apenas um dos lados envelhecer, né? Só que dessa vez, no contato com um novo garoto chamado Oscar, algo bem atípico acontece e novos dilemas surgem na história dessa vampirinha aí. E esteticamente, Deixa Ela Entrar também é uma produção diferente das demais, sempre usando câmeras estáticas, sem nunca precisar recorrer a impactos sonoros ou utilizar aqueles artifícios baratos, né, como jump scares e tudo mais. É uma pérola do estilo e um ótimo remake, Deixa-me Entrar, que jamais perde a força quando você rever. Arraste-me para o Inferno foi o filme responsável por trazer de volta um dos cineastas mais queridos dos anos 80, exatamente por ter feito a emblemática trilogia The Evil Dead. E mesmo depois de ter comandado uma nova franquia milionária em Hollywood, no caso o Homem-Aranha, Sam Raimi não poupou nada do gore que ele tinha feito anteriormente nesse novo filme. Além de colocar novamente uma figura humana lutando com criaturas demoníacas bizarras, repugnantes, numa trama pra lá de surreal, o Raimi não poupou escatologias assim que são capazes de fazer qualquer um revirar o estômago. São insetos, vermes, aquelas secreções purulentas, sangue saindo de vários orifícios dos personagens, enfim. Foi realmente engraçado ver várias pessoas ali se contorcendo nas poltronas do cinema. E mesmo com todo esse gore à parte, o diretor faz cinema de primeira linha e mostra o mesmo vigor já visto no próprio A Morte do Demônio. Espetacular. Como a gente já falou aqui, James Wan já era bastante conhecido por ter feito Jogos Mortais. E quando Insidious saiu, que aqui foi chamado de Sobrenatural, tivemos a certeza que esse era o verdadeiro retorno dele ao gênero que havia se consagrado. Os holofotes se voltaram de novo para ele. Só que dessa vez o cineasta apostou em uma linha completamente diferente. Largou mão do gore e começou a trabalhar com suspense, empregando elementos narrativos mais sutis que deixavam ali a atmosfera tensa o suficiente para manter o espectador ligado o tempo inteiro. E quando revelado o que por trás do caso abordado ali na trama, a reação do público foi tão inusitada quanto aquela do primeiro Jogos Mortais, pelo nível de maluquice do próprio Wan. Aliás, aquele demônio vermelho lá ficou presente assim por um bom tempo nos pesadelos de muita gente. Alguns torcem o nariz para O Segredo da Cabana, mas tenha em mente que esse é um dos melhores terri que você verá em muito tempo. E isso sem nunca perder a essência de ambos os gêneros. O filme bebe muito da fórmula do Kevin Williamson a trazer um grupo de adolescentes estereotipados que vão passar o fim de semana numa cabana no meio do nada, bem como as aventuras lá de Sexta-feira 13 e Pânico na Floresta. Durante esse tempo, um a um vai sendo abatido por espécies de monstros zumbis e tal, mas o grande lance do filme, além de toda a maluquice intencional que vai te fazer rachar de rir em alguns momentos, é justamente a ideia de trazer um reality show e o final resultar numa das cenas mais insanas que já foram feitas no filme de terror. Quem é fã, eu acho que gritou no cinema nessa parte, cara. Com a Invocação do Mal, sucesso astronômico de bilheteria, James Wan conseguiu o status de maior nome do terror mundial atual no meio pop. Exageros à parte, o filme em questão e sua continuação são produtos recheados de elementos já utilizados nos grandes exemplares do horror e que narrativamente são em geral bem funcionais. E sendo esses filmes baseados num casal médio que existe na vida real, no caso os demonologistas famosíssimos da Ed e Lorraine Warren, a credibilidade que o Wan conseguia nessas histórias assim, era espantosa, principalmente por parte do material ter caído nas mãos de alguém tão habilidoso quanto ele. Só para vocês terem uma ideia, devido a esses filmes, outros spin-offs foram criados a partir. Mas o texto também é muito bom, o elenco é fantástico, né? A Vera Farmiga e o Patrick Wilson estão incríveis e a obra possui um rigor estético impecável. The Conjuring, que é o título original, aposta nas sutilezas, né? Demonstra muita maturidade por parte do James Wan.
O terror psicológico, sem dúvidas, é uma vertente interessantíssima do horror que vem ganhando cada vez mais força, justamente por gerar uma dualidade em sua proposta, fazendo com que cada espectador tenha uma perspectiva diferente pela mesma obra. E no filme australiano Babadook, produção que não chegou nos cinemas brasileiros, mas foi direto para Netflix, a gente dá de cara com esse artifício da dualidade o tempo todo. Seriam aqueles acontecimentos sobrenaturais ou simplesmente coisas da cabeça do garoto e da própria mãe, que está transtornada ali com toda aquela situação? O verdadeiro monstro é a criatura lá do armário ou é a sociedade que vive julgando aquela família? Esses são alguns dos muitos questionamentos que Babadook levanta sem nunca deixar seu lado assustador. Corrente do Mal é quase uma produção independente que carrega consigo o feito de conseguir, de maneira bastante orgânica, emular diversos clássicos do terror da década de 70 e 80. Igualmente os já citados aqui, It Follows, no original, segue o estilo jovial e cheio de paranoias de Williamson e esteticamente soa como uma obra moderna do mestre John Carpenter. Prestem atenção nos planos abertos, nos enquadramentos perfeitos, na trilha sonora sintetizada e em algumas escolhas na construção de cena. Tudo é muito Carpenter, especialmente ali Halloween. E o diretor David Robert Mitchell foi bastante elogiado pela crítica justamente por toda essa carpintaria soturna e os seus takes concebidos assim de maneira magistral, né? É tudo muito elegante assim a forma como ele planeja as cenas. Sem dúvida nenhuma, um dos suspensos mais interessantes lançados nos últimos anos. À medida que a trama vai caminhando, a gente observa no Esplêndido A Bruxa de Robert Eggers contornos completamente diferentes e inesperados e pouco vistos no estilo. É fácil se perguntar se tudo aquilo não passa de um distúrbio que envolve os personagens destacados ou se simplesmente forças sobrenaturais estão mesmo agindo ali. É um filme de aura tenebrosa, onde até o cenário parece sem vida. A paleta de cores é toda nublada. O terceiro ato então traz cenas intensas e absolutamente inusitadas em relação ao que já havia sido apresentado na trama. Mas a certeza mesmo é que até o fim da Bruxa você provavelmente vai estar apavorado ou impressionado diante do que testemunhou ali. É uma produção marcante em diversos sentidos. O incômodo é uma sensação muito presente durante quase toda a duração de Corra. Digo quase porque o final é deveras catártico. A estranheza é algo constante nos personagens, nas ações, em como a trama caminha e até mesmo pela narrativa que aponta para um lugar, mas nunca diz real direção. O filme tem um mérito incrível de, primeiramente, ser um suspense de altíssimo nível e de flertar com o humor de maneira inteligente, mas principalmente por discutir temas pesados como racismo entranhado na sociedade desde que o mundo é mundo. E o mais revoltante é que essas convenções sociais bizarras é algo latente até hoje que nem tão cedo dá sintomas de acabar. A força dramática e metafórica de algumas figuras que aparecem durante os eventos do filme fascinam num nível pouco visto nesses materiais. É uma obra que transcende o gênero do suspense e se enraiza em diversas frentes estéticas e temáticas, sabe? Aliás, o mundo quer saber qual será o próximo trabalho do Jordan Peele, pois se em seu debut como diretor ele nos brindou com Corra, imagina então com um trabalho mais aperfeiçoado, mais maduro, né? Mas esses foram só alguns dos muitos filmaços do estilo que saíram nos últimos anos. Muita coisa teve que ficar de fora, como o gigantesco sucesso, por exemplo, do It, A Coisa, que alcançou a marca de maior bilheteria de todos os tempos de um filme de terror. Mas a gente teve aí também Fragmentado, que foi a volta do Shyamalan ao suspense, né? Fazendo um bom suspense, na verdade. Rua Cloverfield 10, que foi uma continuação impressionante, que pegou todo mundo de surpresa. 1992, um filme surpreendente da Netflix, eu recomendo bastante. Autópsia, Invasão Zumbi, que é incrível, enfim, várias outras coisas fantásticas que apareceram. Por sinal, quais foram os filmes que ficaram de fora da lista e você acha que mereciam estar presentes? Comenta aí a sua experiência com o gênero e se curtiu o vídeo, compartilha com os amigos. Aliás, se você quer que vídeos como esse assim apareçam aqui novamente, só que com outros estilos, né, outros temas, manda aí a sugestão, só é deixar o feedback que a gente tenta fazer aí. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!